Para gente começar essa terça-feira, vamos falar do caso Bobadilha mais uma vez, né? Porque surgiu a informação divulgada de dentro do São Paulo, né? Eu também tive acesso a essa informação. Sei que alguns colegas já escreveram, né? Eu, por conta da minha enfermidade, não tive tanto tempo assim para tocar hoje, né? Inclusive, o Márcio tocou sozinho o dia aí com os sorteios. E a gente pode até fazer uma análise depois do que espera para o São Paulo nos mata-matas, mas vamos conversar do caso Bobadilha, né? Porque surgiu essa informação de que ele fez uma chamada de vídeo lá com o Navarro do Tajeres para pedir desculpas pessoalmente, né? Foi uma conversa de cerca de 10 minutos e que teoricamente ficou esclarecida a coisa, colocou-se panos quentes. Por que eu digo teoricamente? Eu digo teoricamente porque, para a imprensa venezuelana, o assunto não está longe de ser superado. Pegou muito mal, e de novo, aqui vamos evitar fazer comentários políticos acerca do regime venezuelano, se você é favorável, se você é contra, se você é de esquerda, se você é de direita, não importa, não é esse o mote, não é esse o lugar para esse tipo de discussão, né? Existem pessoas muito mais qualificadas para ter esse debate do que eu, né? Claro que eu tenho minhas ideologias, claro que eu tenho minhas opiniões sobre o regime venezuelano, não vem ao caso agora. Mas pegou mal, né? Pegou muito mal na Venezuela, principalmente por conta de um cidadão chamado Nanuel Ferrarese. Sim, Ferrarese. Como não poderia deixar de ser, né? A imprensa venezuelana se vem se importando muito com o fato do Bobadilha ser colega de equipe do Ferrarese, ou seja, o paraguaio que ofendeu um venezuelano num jogo de Libertadores é companheiro de equipe de um venezuelano, do Ferrarese. E como o Ferrarese foi convocado para a seleção venezuelana e está lá, né, se apresentou lá à seleção, está lá com a equipe, enfim, é o assunto que vem dominando o debate da imprensa venezuelana. Quem aqui tem curiosidade de ler sites de outros países, pode ir lá, que vai ver que basicamente todos os jornais venezuelanos vêm cobrando uma posição do Ferrarese sobre o caso. Tá até uma coisa meio violenta, até eu diria. Né? Chegou ao ponto da Federação Venezuelana de Futebol proibir, num primeiro momento, entrevistas do Ferrarese aos jornalistas venezuelanos para que o assunto não fosse tocado. Existe uma cobrança dos programas esportivos venezuelanos, da imprensa esportiva venezuelana, sobre a postura do Ferrarese quanto ao Bobadilha. Existe uma curiosidade deles, que é meio óbvia, de todos nós até, eu diria, não só dos venezuelanos, de como esse assunto foi recebido e está sendo digerido pelo Ferrarese, né, no que tange aí, né, esse episódio de xenofobia do qual um compatriota dele foi vítima de um colega de equipe dele e com ele em campo, né, e que jogaram juntos, inclusive no jogo contra o Bahia voltaram a atuar juntos, né. Por enquanto, a Federação Venezuelana não vai permitir entrevistas dele num primeiro momento. Não é algo que foi combinado com o São Paulo, é algo deles próprios lá, porque dentro do São Paulo já se buscou uma solução, já se tem um cronograma traçado sobre esse assunto, até porque o Ferrarese também não deu entrevistas, né, não foi liberado pela assessoria de imprensa do São Paulo para dar entrevistas depois do episódio. E é natural que haja essa curiosidade de saber o que o Ferrarese pensou sobre o assunto, se o Bobadilha conversou com ele, se o Bobadilha lembra do incidente, né, envolvendo o Navarro com o Enciso no jogo das eliminatórias, que teria sido a origem de todo esse problema, de toda essa picuinha, né, vamos dizer assim. Né? O São Paulo tem um plano. E qual que é o plano do São Paulo? O plano do São Paulo é, de fato, colocar o Ferrarese para falar, ou fazer o Ferrarese se pronunciar por meio de suas redes sociais. Nem lá ele se pronunciou, né? Ele
manteve o mais absoluto silêncio, até que o Bobadilha preste depoimento à Polícia Civil. Você sabe, a gente já informou no Avante Meu Tricolor que o Bobadilha vai prestar depoimento à Polícia Civil do Estado de São Paulo quando ele retornar da data FIFA. O Bobadilha também foi convocado, o Ferrarese foi convocado, e aí, voltando dos duelos aí que o Paraguai vai ter pela eliminatória sul-americana, o Bobadilha vai lá prestar o seu depoimento. Haddad, né, acusado aí de injúria racial, que é uma tipificação para xenofobia na legislação brasileira. E somente aí, somente a partir daí, é que o Ferrarese deve se pronunciar sobre o ocorrido. Então, a partir do momento que o Bobadilha agora entra em contato com o Navarro, faz essa chamada de vídeo, uma informação que foi já divulgada por alguns colegas, né, que foi vazado por dentro do São Paulo nesta segunda-feira, né, dependendo de como andar a carruagem aí das coisas, o Ferrarese vai, enfim, se pronunciar. Como eu disse, a melhor postura que o São Paulo achou, que eu achei correto também, foi esperar passar. Ninguém falar no calor do momento. Nem o Bobadilha, nem o Ferrarese, que é uma parte interessada da história. E a postura da imprensa venezuelana deixa isso muito claro. Todo mundo quer saber o que o Ferrarese pensou do incidente. O Ferrarese só deve se pronunciar, só deve voltar a dar entrevistas no São Paulo. Não vou falar da Federação Venezuelana, da seleção venezuelana, porque tudo pode acontecer lá, né? A gente não tem muita informação específica lá do que acontece nos bastidores da seleção venezuelana, mas no que tange ao São Paulo, o Ferrarese só deve voltar a se pronunciar depois do depoimento do Bobadilha e de como as coisas andam, né? Obviamente, a postura do Bobadilha foi no sentido de tentar fazer com que o Navarro voltasse atrás do processo criminal que ele abriu aqui no Brasil, né? Não sei se vai dar resultado, mas teve um efeito bastante positivo nos bastidores, eu diria. A informação que chega pra gente foi que o Navarro acertou-se a situação e que realmente caminha para isso, né? Foi uma orientação dos advogados, como eu disse lá atrás, a gente já tinha informado, advogados especialistas que o São Paulo contratou para ajudar na defesa do caso. Então, partiu deles, né, essa ideia do Bobadilha entrar em contato com o Navarro, né, tentar ali minimizar a questão, né, tentar relativizar a questão. Teoricamente, deu certo nesse primeiro momento. Pode ser que a coisa caminhe para a retirada da queixa, o que praticamente acabaria com o caso. Óbvio que o Bobadilha fica suspeito aí às sanções esportivas da Comebol, mas criminalmente estaria liberado. E aí sim, depois de tudo isso, somente aí que o Ferrarese deve se pronunciar, né? Então, é um andamento da coisa aí que aconteceu nesta segunda-feira, né? E que a gente traz aqui para vocês as atualizações, traz para você aqui como que tá o pé do caso, né? Lembrando que a Polícia Civil de São Paulo não desistiu da ideia de ouvir outros jogadores do elenco. O Ferrarese tá nessa lista, né? Não está confirmado que ele possa prestar depoimento como testemunha de defesa do Bobadilha, o que a polícia pretende, mas num primeiro momento esses advogados especialistas que o São Paulo contratou não acham uma boa ideia. Citaram como um exemplo o Luciano, como um nome aí lá dar um depoimento de defesa ao companheiro, não o Ferrarese. Vamos ver o que acontece aí.